A Península Ibérica é um local no sul da Europa onde se localizam Portugal e Espanha. No período do início dos anos 700 d.C., essa região era toda cristã, mas não teve força suficiente para aguentar as invasões muçulmanas árabes, e em 711 começou a ser invadida e conquistada pelos mouros, que eram os muçulmanos do norte da África. Com o tempo, 90% da região já estava sob o domínio dos mouros, e boa parte da Europa era muçulmana. Mas como que os ibéricos cristãos conseguiram reverter essa situação? Quando isso aconteceu? Quem foi o responsável pela reconquista? Tudo bom, pessoal? Meu nome é Luiz Amado e hoje vou mostrar para vocês um pouco mais de como foi a reconquista da Península Ibérica. A Península Ibérica foi invadida na época da Alta Idade Média e essa invasão durou quase 800 anos. Os muçulmanos, vindos do sul através da África, conquistaram, já a partir do ano 711, todo lugar onde hoje é Portugal e Espanha, com exceção de um pequeno local ao norte que conseguiu resistir. Eles foram liderados pelo general de Império Islâmico Tariq ibn Ziyad, que ao atravessar o Estreito de Gibraltar, que tem este nome por sua causa, ele expulsou os líderes combatentes dos reinos daquela região para o norte, para um local que é chamado de Astúrias, um local mais montanhoso, perto da cadeia de montanha dos Pirineus. Estes combatentes eram chamados de visigodos. Eles eram cristãos e dali eles conseguiram preparar uma ofensiva. Pelágio, um dos líderes dos visigodos, que eram os cristãos da região norte chamada de Astúrias, conseguiu reunir um bom grupo de montanheses refugiados nas montanhas. Daí eles iniciaram a reconquista dos territórios perdidos. Mas, como eu falei, o processo de reconquista foi lento. Pelágio começou em 718 e conseguiu uma grande vitória em 722. 4 anos depois, e no ano de 740, as terras localizadas ao norte do rio Douro já eram cristãs novamente. O rio Douro é aquele que deságua na cidade de Porto, no norte de Portugal. Nessa época, o que ajudou bastante na reconquista foi que parte da população das regiões conquistadas se alistavam para lutar contra os mouros, já que essa população ainda era cristã. Mas foi mesmo a partir do século XI que o processo de reconquista acelerou de verdade, com a ajuda de outros países e reinos. A reconquista daquele território passou a ser considerada uma missão sagrada. Assim, com o apoio do movimento das Cruzadas, os reinos ibéricos retomaram cerca de metade dos territórios muçulmanos em pouco tempo, conquistando o Califado de Córdoba ainda em 1031. Consequentemente, vários reinos cristãos surgiram das derrotas mouras, como o Condado Portucalense, o Reino de Aragão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Leão. O reino mais precoce, ou seja, o mais rápido a ser formado, foi o de Portugal, que era o Condado Portucalense, o qual reconquistou Lisboa já em 1187, com a formação do Condado Portucalense, como eu falei. Logo depois houve uma conquista da cidade ao sul, Faro, o que abriu caminho para o repovoamento e conquista dessa região. Essa conquista também consolidou a dinastia de Borgonha e no século XV as campanhas militares patrocinadas pela União em casamento com os reis Fernando de Aragão e Isabel Castela consolidaram ainda mais o processo de reconquista, culminando na expulsão completa dos invasores muçulmanos em 1492, mesmo ano que foi descoberta a América. E esse ano houve então a retomada do reino de Granada e a unificação total da Espanha em seu Estado Nacional.